destes sonhos você conseguiu realizar? É algo que nós temos que pensar. Aqueles que nós não conseguimos realizar, eles trazem ao nosso coração uma certa dor, uma certa frustração por não ter conseguido realizar. Mas esses sonhos que nós não conseguimos realizar, quantos deles realmente eu fiz todo o possível para que eles se realizassem? Qual desses sonhos eu dei o gás, eu dei a força, eu dei a motivação, eu fiz tudo ao meu alcance? Porque, de fato, eu me lembrei de alguns sonhos que eu tinha, mas, analisando a minha vida, eu percebi que aqueles sonhos não passaram do nível da contemplação. Eu sonhava, eu vislumbrava, mas eu não fiz o suficiente para alcançar. E ainda que os nossos sonhos estejam sujeitos a circunstâncias ao redor, a uma série de fatores, algo que não pode faltar é a minha parte, o meu desejo de fazer as coisas acontecerem. Então, quero que você pense um pouquinho sobre esses sonhos. Está lembrando aí desse sonho? Então, feche os seus olhos e ore ao Senhor sobre este sonho. E talvez tenha um desses sonhos que você não realizou, mas que você ainda pode realizar. Ainda há tempo para a gente realizar muita coisa. Não depende, às vezes, da nossa idade. Tem pessoas que, com 50 anos, voltam à faculdade, fazem coisas, tiram carteira, um monte de coisa. E eu quero que você pense sobre algum desses sonhos que você ainda não realizou, mas que você pode vir a realizar. E eu quero que você coloque este sonho na presença de Deus agora. Fala: Senhor, está aqui o meu sonho, me ajuda a fazer o possível, aquilo que está ao meu alcance, aquilo que está em meu poder para realizar esse sonho. Peça ao Senhor para tirar do teu coração todo aquele sentimento de ficar esperando que o mundo realize esse sonho para você, porque o mundo não vai fazer isso. Esse sonho é seu. Esse desejo é seu, essa vontade é sua, é você que tem que sonhar, é você que tem que lutar por ele. Então coloque esse sonho diante do Senhor e nós vamos orar por ele, tá bom? Pai amado, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, com o coração quebrantado e contrito, porque sabemos que tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Sem o Senhor nós não somos nada, sem o Senhor nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos aonde ir. Mas a tua palavra nos ensina que com o Senhor nós faremos proezas. A tua palavra diz que vem do Senhor o querer e o realizar. A tua palavra diz que o Senhor traz à existência aquilo que não existe, que o Senhor é o Deus que abre portas e ninguém pode fechar essas portas. A tua palavra diz que o Senhor fecha portas e que ninguém pode abrir essas portas. Então, Deus amado, eu coloco diante do Senhor os meus sonhos. E te peço, ó Deus, que me dê força para fazer aquilo que está ao meu alcance, para realizar estes sonhos. E aquilo, ó Deus, que não está na minha área de governo, não está no meu poder, eu entrego aos cuidados do Senhor, para que o Senhor conduza, abra as portas que eu preciso, que venha a provisão necessária, que venha o caminho necessário, que venha tudo, ó Deus, para contribuir para o bem daqueles que te amam. Fica conosco, ó Deus, somos o teu lugar de Senhor, que esta palavra, que é vida e paz, venha preencher nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero compartilhar com você, quando a gente fala em sonho, a gente lembra logo de José, Mas não é de José que eu vou falar. Aliás, eu vou falar de uma pessoa que o texto não tem nada a ver com este tipo de sonho, com aquele que você vislumbra enquanto dorme, Mas ele tem a ver com projetos. Porque há duas questões cruciais que, ao responder essas questões, essa resposta a essas questões, ela nos dá um impulso para viver, ela nos dá uma motivação para viver. A primeira resposta que nós precisamos encontrar em nosso coração, a primeira coisa que nós precisamos responder, diz respeito ao relacionamento nosso com Deus. Ou seja, qual é o propósito da minha existência? Se eu não sei o propósito da minha existência, eu vou andar cambaleando no mundo sem saber, sem imaginar o que Deus quer de mim, ou para que Ele me criou, por que Ele me deixou nascer. E Rick Warren vai escrever que a pior coisa na existência humana, a pior desgraça que pode acontecer não é a morte, porque a morte é o encontro com Deus, mas é viver sem propósito, é viver sem saber por que está aqui. Então eu preciso responder ou buscar as respostas a essas questões.
Qual é o propósito de Deus para a minha vida? A outra questão que nós precisamos entender, buscar na palavra, buscar orientação do Espírito de Deus para entender, tem a ver com o meu relacionamento com o mundo ao meu redor e comigo mesmo. Tem a ver com os meus sonhos, tem a ver com os meus planos, porque o homem que sonha, que tem planos, ele também é impulsionado a fazer coisas novas, a aprender coisas novas. Quem não tem sonho, não tem objetivo, não tem razão de aprender nada, não tem razão de arriscar nada, não tem razão de fazer nada diferente do que acordar pela manhã, tomar o café, almoço e jantar, e dormir, e dia após dia ele vai vivendo, esperando a morte chegar. Quando se perde esse senso de que temos sonhos que podem impulsionar-nos, nos impulsionar a sermos pessoas melhores, se nós não tivermos esse sonho, nós perdemos grande parte da alegria e do prazer que temos em viver. E antes que alguém pense que isso vale apenas para as coisas concernentes à vida dos homens, também vale para a nossa vida com Deus. Porque se eu sonho, por exemplo, em ser um grande pregador, eu tenho que fazer o possível, aquilo que está ao meu alcance, para ser um grande pregador. Porque o Espírito Santo de Deus não vai cair como lá em Pentecostes, ainda que eu cante, Senhor, venha como em Pentecostes, não vai vir como em Pentecostes, me encher para que eu me torne um grande pregador. Eu tenho que estudar a Bíblia, eu tenho que estudar homilética, eu tenho que estudar como expressar melhor, eu tenho que estudar como colocar as minhas ideias. Se eu quero ser um grande músico, um grande servo de Deus na música, eu tenho que aprender. Não adianta eu simplesmente sonhar, eu vou ser um dia um cantor gospel. Se você não aprender a cantar, vai ser difícil. Aliás, vai ser impossível. Né? Não adianta. Então, existem sonhos que ficam na nossa parte contemplativa da nossa mente, mas que nunca saem de lá. Martin Luther King pronunciou e imortalizou a frase, eu tenho um sonho. Mas outras pessoas deram um passo além. Por exemplo, com o desejo de preservar a sua história, pessoas sonharam e projetaram e usaram aquilo que estava à disposição e criaram um papiro. E ali colocaram os primeiros escritos há mais de 5.000 anos. Pessoas depois sonharam em que aqueles escritos durassem mais, porque o papiro não dura tanto. Então criaram o pergaminho. E assim foi. Hoje nós somos beneficiados por pessoas que tiveram sonhos. Hoje nós temos o uso de carros, nós temos tecnologia, nós temos coisas grandes e coisas simples que vieram de pessoas que sonharam. Coisas que às vezes você não dá a menor importância, mas foram descobertas por pessoas que tinham sonho e estavam ali buscando e de repente chegaram a uma coisa maravilhosa. A energia, a luz, um vidro. Tanta coisa, ao nosso redor que nos beneficia. E como eles vieram à tona? Muita dedicação, sonho, erros, acertos, perseverança. Essas pessoas, elas fizeram acontecer. É você pegar esse sonho que você orou agora no comecinho, e você tem que ter em mente que se você não fizer acontecer, ninguém vai. Por mais que as pessoas ao seu redor te amem, por mais que o seu pastor te ame, sua esposa, seu cônjuge, seus filhos, ninguém vai fazer o seu sonho acontecer se você não trabalhar para isso. Você tem que tirar o sonho do seu plano contemplativo e trazer a realidade. E isso é algo que muitas vezes não acontece do dia para a noite. É preciso perseverança. É preciso estar disposto a trabalhar, a aprender, a se aperfeiçoar, a errar, a acertar, a chorar, a ser julgado pelos outros. Todas essas coisas. Então nós vamos ver o exemplo de um homem que fez acontecer. Eu quero que você abra então a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 25. E eu então convido você a manter sua Bíblia aberta, porque você vai então compreender melhor aquilo que eu quero expressar para você, que eu quero compartilhar com você à luz dessa palavra. É um texto bastante conhecido já também, mas sempre podemos aprender um pouco mais, não é verdade? Então, Gênesis no capítulo 25, a partir do versículo 24.
Gênesis 25, de 24 a 34. Hoje eu vou ler na versão um pouquinho diferente, proposital, né? Vou ler na versão da Bíblia Judaica Completa, mas geralmente eu costumo pregar na versão da NVI, né? Mas você acompanha na sua Bíblia, não tem tanta diferença, mas tem algo importante que eu quero mostrar aqui. Então, a partir do versículo 24, diz assim: quando o tempo do parto chegou, havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era vermelho e todo recoberto de pelos, como um casaco. Por isso ele foi chamado Esav, ou Esaú, completamente formado, isto é, já tendo seus pelos. E então seu irmão surgiu com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso ele foi chamado Jacó. Ele segura pelo calcanhar, ele suplanta. Isaac tinha 60 anos quando os meninos cresceram. Esaú tornou-se um caçador habilidoso, um homem que vive no campo, ao passo que Jacó era um homem pacato, que vivia em tendas. Isaac preferia Esaú, pois ele gostava de caçar. Rebeca preferia Jacó. E certo dia, quando Jacó preparou um cozido, Esaú chegou do campo exausto e disse a Jacó: por favor, deixe-me devorar um pouco dessa comida avermelhada. Dessa coisa avermelhada, estou exausto. Esse é o motivo dele ter sido chamado Edom, vermelho. Jacó respondeu: venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. Veja, eu estou a ponto de morrer, disse Esaú. De que me adianta o meu direito de primogenitura? E Jacó disse: primeiro jure. Então ele jurou, vendeu assim o seu direito de primogenitura a Jacó. E então Jacó deu-lhe um pão e cozido de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se, continuou o seu caminho. Assim Esaú demonstrou o pouco valor que sentia pelo direito de primogenitura. Amém? Essa palavra, ela, talvez o que chama mais atenção aqui, tema de muitas pregações, seja a venda do direito de primogenitura. Né? Naquela ocasião, o primogênito, ele tinha direitos legais, resguardados. É interessante que, mesmo se o pai, por exemplo, quisesse tirar a bênção do filho primogênito, ele não poderia fazer. Mas o filho primogênito poderia perder a bênção, perder aquela bênção da primogenitura por algum pecado que ele cometesse, por alguma transgressão, ou ele poderia vender. Ele poderia abrir mão de ser abençoado, de receber aquilo. Embora a primogenitura tenha o valor legal, ou tinha naquela época o valor legal, ela tinha muito mais um contexto espiritual. Contexto hoje que já não existe mais, né? Os filhos já não gostam nem de pedir a bênção ao pai mais, né? Não tem essa questão, mas tinha aquela questão ali. Mas o que eu quero que você entenda comigo é que há nessa história, há uma questão de interpretação profunda que nós precisamos compreender. Porque o tema da mensagem é faça acontecer. E ali conta a história do nascimento de Jacó e Esaú. E depois eles crescem e então acontece ali a venda do direito de primogenitura. E por causa desse relato, aquilo que ficou na nossa mente é que Esaú era um homem, de certa forma, mau, um usurpador, um mentiroso, alguém que passou a perna no irmão. Mas a história que a Bíblia relata, na verdade, era de um homem persistente. O que a Bíblia relata, na verdade, era a diferença entre um homem que queria ser abençoado e o outro que tinha a bênção na mão e não dava um valor para ela. Essa é a grande história de Isaac e Esaú, de Jacó e Esaú. Essa é a grande sacada. Então, olha só que coisa tremenda. O que eu aprendo aqui é que, com a vida de Jacó, se eu quero fazer acontecer algo na minha vida, algum sonho, algum projeto, alguma coisa, eu preciso demonstrar a todo momento que eu tenho força de vontade para que isso aconteça. Querido, os sonhos, as realizações, eles não vêm para quem fica dormindo no ponto. Para quem fica de boca aberta, esperando as coisas acontecerem. Não vem. A Bíblia diz, a partir do versículo 24 ao versículo 26, que
Esaú saiu na frente. Mas às vezes é assim que acontece na vida. Às vezes você sai atrás. Às vezes você tem que correr atrás do prejuízo. Às vezes você tem que alcançar alguma coisa. Mas o que acontece muitas vezes é porque nós não estamos na frente ou porque ficamos atrás em algum momento, nós desistimos dos nossos sonhos. Nós desistimos de lutar por aquilo que Deus tem para nós. A Bíblia diz que quem saiu primeiro, quem tinha aquela primogenitura, era Esaú. O que se desenhava para a vida de Esaú era que ele era o homem que ia fazer diferença. Ele é que seria alguma referência de fé, uma referência de valor, uma referência de bênção. Mas fato é que nem sempre é assim que acontece, a vida é assim, nem sempre nós saímos na frente. Mas o fato de não sair na frente não quer dizer que você tem que desistir dos seus sonhos. O fato de você não sair na frente não quer dizer que você tem que desistir do seu projeto de crente, de cristão, de ser um cristão melhor, de alcançar vidas para Jesus, de ser um bom músico, de ser um bom pregador. Não é porque você perdeu algum tempo no caminho que você vai largar tudo e não tem valor mais. A Bíblia diz que a vida é assim. Quem sai na frente, em alguns casos, parece que tem até a bênção garantida, mas nada vai fazer diferença se no coração dele não houver o desejo de pegar aquela bênção. É por isso que a Bíblia vai dizer e vai chamar Esaú de um homem que profanou a sua bênção, que foi um cara que não deu valor. Ele tinha na mão praticamente. Só que a Bíblia mostra que quem faz acontecer são homens e mulheres que vão fazer diferença no mundo. Esses vão fazer diferença no mundo. Se a igreja quer fazer diferença no mundo, ela não pode ficar olhando as coisas acontecerem. Ela tem que fazer as coisas acontecerem. Ela tem que tomar o seu lugar e fazer. Sair na frente não significa nada se eu não tiver força de vontade. A Bíblia diz que o Jacó, ele nasceu com a mão grudada no calcanhar, né? Um teólogo chamado John Gill afirma que esse ato indica uma tentativa de Jacó de puxar de volta o irmão para o ventre da mãe. Então, desde pequenininho, ele queria puxar o irmão e falou: opa, deixa eu sair na frente. Olha só que coisa tremenda. Só que nós aprendemos que, na verdade, Jacó era um homem mau porque ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Não, ele não era mau, ele era persistente. Ele queria a bênção, ele queria vencer na vida. Esaú nasceu primeiro, mas Jacó, mediante a sua inteligência, a sua astúcia, ele pegou algo que por herança, que por direito de primogenitura ele não ia ter. Então, às vezes não é como você começa, às vezes é como você termina. O Esaú começou na frente, nasceu primeiro. Mas no final da história, quem ficou com a bênção da primogenitura e com a bênção do pai, todas as duas, quem foi? Foi Jacó. O suplantador, o mentiroso. Então quer dizer que Deus é o Deus do mentiroso? Quer dizer então que Deus é o Deus do usurpador? Mas é assim que nós aprendemos. Não é verdade? É assim que nós olhamos. Nós não olhamos o desejo daquele homem de querer vencer, porque, amado, é assim que acontece na nossa vida. Às vezes a gente tem sonhos, e esses sonhos às vezes incluem outras coisas, outras circunstâncias, e por algum motivo, por alguma coisa que acontece ao longo do caminho, eu perco um pouco a passada, e outro vai na minha frente, e por causa disso eu desanimo. Eu penso que porque aconteceu com ele, não vai acontecer comigo. Esse é um erro. Isso demonstra que nós não temos plena confiança no agir de Deus, quando eu demonstro para Deus que eu quero vencer, que eu quero coisas melhores para a minha vida. Amado, a Bíblia me ensina, olha, demonstre a todo momento força de vontade de fazer acontecer. O texto que o Felipe leu no começo aqui, um texto famoso, né, que nós gostamos tanto de Josué: não te mandei eu, seja forte e corajoso, não se pasme, nem se espante. O que ele está dizendo ali é o seguinte: tenha força de vontade, não tenha medo. Querido, você vai ter lutas tremendas para alcançar a terra prometida com esse povo aí, mas não desanime. Não é porque você saiu atrás que agora você vai falar: já não alcanço mais. Não tem jeito mais.
Se Jacó não tivesse em seu coração o desejo de alcançar, o desejo de ser melhor, o desejo de ter algo melhor na sua vida, ele teria se acomodado. Porque é assim que eu vejo muitas pessoas no nosso tempo, as pessoas olham e falam assim, minha vida é assim porque Deus quer assim. Não, não é porque Deus não quer, é porque você em momento nenhum mostrou que você quer mudar. Em momento nenhum na sua vida você demonstrou que quer vencer. Você pegou a derrota, você pegou o segundo lugar e tomou para si e falou, esse é meu lugar. O Esaú saiu na frente. Já que eu não ganhei o primeiro lugar, eu não ganhei o segundo lugar, eu perdi o primeiro. Aquele sentimento de derrota, né? Então não é assim. A Bíblia fala que viver de forma abundante aqui nessa terra, aquela vida que Jesus quer para nós, é uma vida com qualidade. Vida com qualidade vem à medida que nós temos relação com Deus. E à medida que eu tenho relação com Deus, eu entendo o que a Escritura tem para mim. E a Escritura não promete em nenhum lugar que ela vai me dar nada de graça, que vai cair dinheiro do céu, mas ela me garante que se eu me esforçar, se eu colocar Deus na minha vida, se eu seguir as suas orientações, se eu seguir a orientação da Bíblia, se eu seguir Deus, eu vou vencer. Porque nós somos mais do que vencedores. Mas um vencedor age como um vencedor. E a Bíblia vai nos ensinar isso. Querido, então, demonstre a todo momento que você quer fazer acontecer. Como é que você vai demonstrar isso? Não se preocupe se você perdeu a passada ou se você não saiu na frente. Continue a fazer. Continue a trabalhar para que as coisas aconteçam na sua vida. Como é que eu posso demonstrar isso? Como é que eu demonstrar minha força de vontade de fazer acontecer? Persiga a sua posição. Agarre no calcanhar de quem for. Agarre lá. É interessante que nós aprendemos sobre o nome de Jacó, né? Vamos chegar lá daqui a pouquinho. Mas agarre. Lute pela sua posição. Lute pela coisa que você quer. Se for preciso pegar no calcanhar, pega, meu irmão. Seja persistente, não pare. A história de Jacó é a história de um homem que não parou, enquanto ele não conseguiu o que ele queria. Jacó era o cara. Jacó, ou na versão, né, ou na forma de falar, Yaakov, ou algumas pessoas falam Yaakov de uma vez. É uma derivação do nome que significa aquele que segura pelo calcanhar, né? Ou suplantador. E o som das palavras hebraicas que formam o nome Jacó sugerido são esse calcanhar, que é Akeb. Mas também essa palavra significa resultado, compensação, galardão. Mas também é Ekev. Ekev significa perseverar, persistir. E é interessante a questão do nome de Jacó, sabe por quê? Porque o Jacó, ele cometeu alguns erros na vida dele. Amém? Sim ou não? Mas as pessoas me ensinaram que Jacó, porque cometeu alguns erros na vida dele, Deus mudou o nome dele para Israel. Não é isso que me ensinaram? Ué, engraçado, aí Davi foi para a cama com uma mulher casada, participou do assassinato do marido dessa mulher, não teve o nome mudado. Não é assim? Sansão não teve o nome mudado. Mas eu aprendi que Jacó era um suplantador, era um mau, era um mentiroso, alguém que enganou o irmão. Só que a Bíblia vai me dizer que Jacó, Ekev, significa persistência. Persistência. Jacó era um retrato de um homem persistente. Um homem que não falou, não olhou para a vida e falou assim, ai, tadinho de mim, eu nasci, perdi o direito de primogenitura, quando eu estava lá no ventre da minha mãe, eu segurei o calcanhar daquele infeliz, mas ele nasceu primeiro. Né? Jacó não passou a vida dele chorando pelos cantos, tadinho de mim, o meu irmão é abençoado e eu não sou, coitado de mim. Ele não fez isso. Jacó perseguiu a bênção. E olha só que interessante, a palavra Ekev, ela aparece em uma paraxá. Para quem não sabe, paraxá é a Bíblia não é, a Torá, ela é estudada
em porções. Cada porção da Torá, ela tem um tema. E a porção de número 46 da Torá, que é Deuteronômio, capítulo 7, a partir do versículo 12, essa porção da Paraxá, sabe como é que ela chama? Qual que é o tema dela? Ekev. Persistência. E sabe por que é isso? Lá nesse texto aí de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 12, diz assim: pelo fato de vocês ouvirem essas regras e continuarem, ou seja, persistirem, prosseguirem. Só que essa palavra ekev, que significa continuar, persistir, nas nossas traduções ela não aparece. Ela não aparece. E por que ela não aparece? Por questão de tradução, porque a nossa tradução não segue a divisão da Torá da Paraxá. Ela não segue essa divisão das porções que o povo judeu estuda. Mas na porção do povo judeu, da Paraxá número 46, que é Deuteronômio, o tema é persistência, que é Ekev, que é o nome que deriva Yaakov. Mas aí fala, pastor, mas a Bíblia está falando aqui que a mesma Bíblia está dizendo o suplantador ou aquele que segura pelo calcanhar. Sim, aquele que segura pelo calcanhar é uma pessoa persistente, não é nada errado segurar pelo calcanhar. Ele lutou pelo espaço dele, ele não fez errado, não, hein? Ah, pastor, mas a Bíblia está dizendo lá que ele então enganou o irmão dele. Eu preguei uma mensagem semelhante na igreja da Serra algumas semanas atrás, a irmãzinha levantou a mão. Ah, pastor, mas ele enganou o coitado do irmão dele. Eu falei, não enganou não, em nenhum momento ele enganou. O irmão dele não dava valor na bênção, ele chegou e ofereceu um prato de lentilha. Quem foi bobo foi o irmão dele. Vendeu algo glorioso por um prato de lentilha. O Jacó não é besta não, quem foi bobo foi Esaú. Aos olhos de Deus, o Jacó não cometeu erro nenhum. Porque, como eu disse no começo, em que ocasiões que a pessoa perdia o direito de primogenitura? Se ele cometesse um agravante contra Deus, ou se ele vendesse. O que ele fez? Vendeu. Ah, então foi o Jacó que... Irmão, sabe o que isso me ensina? Crente tem que ficar esperto, sabe? A Bíblia vai dizer que os filhos das trevas, em algumas ocasiões, são mais espertos do que a gente, porque a gente fica dando bobeira. Fica, ai, tadinho, contemplando as coisas. Aí vem um outro e te vende uma coisa por um prato de lentilha, você vende sua bênção. Então, a Bíblia vai dizer o seguinte, amado, você quer ser abençoado? Persista. Seja como Jacó, persistente. Alguém que persegue a bênção, que se precisar, agarra no calcanhar, que se precisar, esteja preparado ali para oferecer um prato de lentilha para pegar a bênção. Qual é o problema? Talvez as pessoas possam questionar os métodos que Jacó usou, mas ninguém pode questionar a inteligência e o desejo que ele tinha de ser abençoado. Ninguém pode questionar isso. Pode questionar, pode ter uma discussão aqui, outra ali, se ele foi ético, se ele não foi ético. Fato é que, à luz da Bíblia, ele não foi antiético. Ele fez aquilo que a lei permitia que se fizesse. Quem foi antiético é quem vendeu a bênção por um prato de comida. Só que nós invertemos os valores. Nós damos essa honra. Querido, eu quero que você entenda uma coisa. Deus não mudou o nome de Jacó. Ah, pastor, mas a Bíblia está falando que Deus mudou o nome de Jacó. A questão da tradução da língua hebraica vai nos dar a entender que Deus fez uma adição ao nome de Jacó. Deus não mudou o nome de Jacó. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Em que ocasiões Deus mudou o nome? Deus mudou o nome de Abraão e de Sara. A partir daquele momento, lá em Gênesis, no comecinho, quando você vê que Deus mudou o nome de Abraão e Deus mudou o nome de Sara, em nenhum lugar da Bíblia, depois daquilo, você vai ver Deus chamando ele de Abraão, mas de Abrão, mas de Abraão. Em nenhum momento você vai ver Deus falando de Sarai como Sarai, porque mudou o nome, Sara. Mas de Jacó, a Bíblia sempre se refere a Jacó como Jacó. O que tem é uma adição de Israel. Por exemplo, lá nos escritos do Pentateuco,
Em Êxodo capítulo 3, verso 6, diz assim: eu sou o Deus de seu pai, Deus de Abraão, nome novo, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então quer dizer que Deus é o Deus do enganador, do suplantador? Não, porque Jacó não significa suplantador, enganador. Aliás, suplantador sim, porque suplantar não é enganar. Suplantar é você impor uma derrota a, é você vencer, e não há nada de errado em vencer. Você entendeu? Não há nada de errado. Às vezes a gente pega a palavra suplantar e acha que é pecado suplantar os outros. Suplantar é vencer, meu irmão. Suplantar é você impor uma derrota ao seu oponente. Aí você vê os livros históricos, eu separei apenas alguns versículos, porque você pode ver isso em toda a Bíblia. 2 Samuel capítulo 23, verso 1. Estas são as últimas palavras de Davi, filho de Jessé, palavras que o homem foi exaltado, ungido do Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. Ou seja, no mesmo versículo você vai ver a palavra Jacó e você vai ver a palavra Israel. Nos livros proféticos, Isaías 41, verso 8, você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi. Aí você vai nas poesias, Salmo 46, verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Ele que segura pela minha mão. Aí você vai para o Novo Testamento, ali verá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaac e Jacó. Você vê a diferença? Deus sempre continuou chamando. Então, por que Deus adicionou o nome Israel? E aí existem vários significados para o nome Israel, né? Eu gosto de alguns. Israel, no sentido unificado da palavra, príncipe. Mas toda palavra hebraica ela tem uma raiz. Alguns entendem que a palavra Israel tem 3 raízes hebraicas. Ish, que significa homem. Ra, que significa luta, ou aquele que viu Deus, pelejou contra Deus. El, Deus. Então, Israel, homem que lutou com Deus. Não foi isso que Jacó fez? Lá na frente, no Vale de Jaboque? Foi lá, inclusive, que Deus mudou o nome dele. A partir de hoje você será chamado Israel, porque você é o cara que lutou com Deus. Né? Então, existem essas questões, existem outros significados aí do nome de Israel. O fato é que eu quero te chamar a sua atenção é o seguinte, às vezes a gente liga, às vezes a gente percebe e julga as pessoas por um erro que elas cometeram na vida. E a gente muda toda a história dela. Foi isso que fizeram com Jacó. Ah, porque Jacó enganou o irmão, a partir daí conhece-se Jacó como enganador, como suplantador. Eu quero te dizer uma coisa, irmão, se você quer vencer, esteja preparado para isso, sabe por quê? Porque ninguém vai ver as lutas que você teve quando você vencer. Ninguém vai lembrar as lágrimas que você se derramou. Só vai ver que você chegou a algum lugar, ah, foi fácil. Ah, caiu do céu para ele. É assim que as pessoas fazem, infelizmente. Porque as pessoas não sabem que desde cedo você lutou, você segurou no calcanhar, você persistiu. Você quis mostrar para Deus que você queria aquela bênção, enquanto outros não davam valor. Aí, de repente, as pessoas vêm, você é um enganador. Deixa falar, meu irmão. Deixa falar, porque eles não conhecem a sua história. E Jacó foi conhecido, e é conhecido por muitos no mundo cristão, como aquele que enganou. Só que no mundo do judaísmo, no mundo hebraico, ele não é conhecido como enganador. Ele é conhecido como um homem persistente. Um homem que quer vencer. Então, faça acontecer, não pare, não desista, continue, independente da forma que forem te chamar. Tá bom? Faça acontecer, meu irmão. Aquele sonho que você colocou aí diante de Deus no comecinho da pregação, faça acontecer. Né? E aí no versículo 27 a 29 vai dizer como é que ele fez acontecer. Como é que ele fez acontecer? A Bíblia diz que eles cresceram, cada um seguiu o seu caminho, né? Mas a vida é assim também, cada um segue o seu caminho. A Bíblia vai dizer que o pai gostava mais de Esaú, e que a mãe gostava mais de Jacó. Querido, você não vai vencer pela preferência dos outros, você vai vencer pelas suas lutas. Pare de reclamar que você não é o preferido do papai, você não é o preferido da mamãe, você não é o preferido do pastor, você não é o preferido do seu líder de célula.
Faça acontecer. Independente de quem prefere ou não prefere você. A gente é carente desse tipo de reconhecimento das pessoas, não é verdade? Mas às vezes isso nos trava. Jacó nos ensina isso. Quem era o portador da bênção ali era o pai. E o pai preferia Esaú. E ele persistiu. Faça acontecer, meu amado. Faça acontecer. Coloque Deus na sua vida. Coloque Deus na frente dos seus planos. Coloque Deus na frente dos seus projetos. E eu tenho certeza que o Senhor vai estar contigo. Seja um visionário. Sabe por que Esaú perdeu a bênção dele? Porque Esaú só olhava aquele momento. Esaú era um homem que queria satisfazer os instintos e as vontades do momento. Ele chegou da caça, estava com fome. E olha só que ensinamento tremendo. Amado, você quer fazer acontecer? Esteja preparado para quando a oportunidade vir. Eu fico pensando, será que Jacó sabia que o cara ia chegar cheio de fome? Eu imagino que sim. Eu imagino que toda vez que o Esaú saía para caçar, o Jacó falava assim, opa, vou ficar preparado aqui. Porque uma hora esse cabra vai chegar com fome, e é ali que eu vou pegar a benção. E fazia comida, fazia comida, fazia comida. Um dia o cara chegou lá, pô, tô morrendo de fome. Aí o que ele viu? Oportunidade. Beleza. Quer a comidinha aqui, o do Masterchef? Vamos trocar pela bênção da primogenitura. E aí um homem que tinha a bênção quase na mão, trocou uma bênção espiritual, algo tremendo, por algo que ele consumiu provavelmente em 10, 15 minutos. Porque é assim que o pecado faz. O pecado nos tira bênçãos espirituais, coisas grandes que Deus tem para nós, por causa de um prazer de 10, 15 minutos. Não é verdade? Então eu tenho que entender, se eu quero fazer acontecer na minha vida, eu não posso fazer isso. Eu não posso ser um Esaú, eu tenho que ser um Jacó. Eu tenho que estar pronto para quando a oportunidade vier, eu fazer acontecer. Amém? Faça acontecer na sua vida, meu irmão. Eu conheci irmãos em Cristo que trabalhavam comigo, e outros que trabalhavam em outras empresas, mas a gente sempre tinha contato, e eles ficavam sempre esperando uma promoção lá, na empresa deles. Só que nunca se preparavam para isso. Não faziam nada. Sabe, eles faziam aquele serviço mais ou menos, chegava atrasado, fazia meia boca, mas queriam a bênção. E aí veio um outro e passou na frente, porque o outro demonstrou, e ele falou para mim, estou chateado, a empresa não valoriza, a empresa isso, a empresa aquilo. Eu falei, o quanto você demonstrou que você queria? Mas eu fiz tudo o que eu fazia normalmente. Eu falei, aí que está o erro. Se você quer a bênção, você tem que fazer algo a mais. Você tem que estar preparado para quando a bênção vier, você segurar. Quer ser um homem e uma mulher de Deus? Esteja preparado para as oportunidades que Deus vai colocar na sua vida. Quer ser abençoado na sua vida financeira, no seu casamento? Esteja preparado para as coisas grandes que Deus vai colocar no seu caminho. Para quando vier, você não perder. Que esse seja o desejo do nosso coração. Saber que tudo que tem a ver com a vida cristã ou com a nossa vida no dia a dia, tem a ver com o desejo do meu coração de sair do contemplativo e ir para a ação. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero dizer para você que recebeu o boletim, né? Você já está acostumado com o trabalho aqui da igreja. Ele não é um boletim litúrgico, ele é um boletim informativo. Então ele tem informações sobre o que vai vir a acontecer. E eu quero chamar a sua atenção a algumas coisas aí. Primeiro, se você participou deste momento de transição da igreja e assumiu o púlpito e pregou, e quer continuar pregando, me procure, nós vamos promover alguns treinamentos para te ajudar, para te fortalecer, para te dar mais confiança, para te ajudar a corrigir algumas coisas também, vai ser bom, né? Esteja preparado que no mês de novembro nós vamos voltar com o culto pela manhã, escola bíblica e culto, e neste momento eu vou passar para a igreja o projeto Crer, tá? Ele está falando um pouquinho sobre o que é esse projeto, e é um projeto que engloba toda a igreja. Você é importante para Deus, cada um, independente de idade, de sexo, é importante para Deus. E nesse boletim você tem também um resumo da mensagem que é pregada. Então você pode fazer suas anotações aí, os textos que eu cito, né? Depois você pode compartilhar o boletim com alguém, enfim, use bem isso aí. Vamos orar? Feijoada lá atrás. Tá.
E ainda tem feijoada, quem quiser curtir a feijoada, estava uma delícia, né? Levei 6 para casa, não comia 6, mas levei 6. Não é verdade? Estava uma bênção, uma delícia. Então tem ainda 15 lá, né? Você quer compartilhar aí, o dinheiro é revertido para a obra missionária. Então contribua lá na cantina com o trabalho das irmãs promotoras de missões, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar também a sua vida. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, e eu tenho certeza que portas de bênção serão abertas para nós. Amém? Portas de bênção, e você vai ter que demonstrar para Deus que quer a bênção. Vai poder ficar não, assim não, meu querido. Bênção vier, se agarra. Eu quero ser abençoado, meu pai. Jacó lutou com Deus, e qual foi a palavra que ele pronunciou? Não vou te largar enquanto você não me abençoar. Deus abençoa aquele que quer, aquele que busca os ensinos de Deus. Então feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai amado, diante da tua palavra nós nos rendemos, ó Pai, diante do conhecimento do Senhor nós nos rendemos. Deus, há tanta coisa que como crentes nós sonhamos, mas Pai, nós colocamos diante do Senhor para que a igreja experimente um crescimento multidimensional. Nós colocamos diante do Senhor para que sejamos crentes melhores, servos melhores. Nós colocamos diante do Senhor os nossos sonhos pessoais, o desejo do trabalho, o desejo da escola, o desejo da carteira. Ó Deus, seja qual for o sonho de cada um que está aqui nesta noite, nós queremos colocar diante do Senhor e pedir a Deus que o Espírito Santo venha iluminar a mente, os corações, para que tenhamos o desejo de persistir em busca desse sonho, de persistir pelo algo melhor que o Senhor quer para nós. Então, Deus amado, em nome de Jesus, que esta palavra leve conforto, leve consolo, sabendo que se buscarmos de todo o nosso coração, se desejamos ser abençoados pelo Senhor, o Senhor não vai nos negar essas bênçãos. Ajuda-nos. Queremos ser igreja melhor, queremos ser cristãos melhores, queremos propagar o teu reino neste lugar, queremos alcançar centenas de pessoas, mas só conseguiremos fazer isso, Pai, se persistirmos. Ajuda-nos, concede uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida e tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.